para a nossa meditação aqui. Eu coloquei algumas coisas no slide aí também, para acrescentar nas informações, tá bom? Glória a Deus. Eu até havia colocado aqui os 5 primeiros versículos, vamos ler os 4 primeiros versículos, mas vamos ler só o versículo primeiro, depois a gente vai observando alguns versículos aí, tá bom? Diz assim a Bíblia Sagrada: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Os versículos seguintes nomeia os 12 a qual Cristo Jesus havia chamado. Eu já disse aqui outra vez, e vale a pena colocar novamente, ou pontuar isso aqui, que Jesus ele sabe exatamente o potencial de cada um de nós. E como Jesus ele sabe o potencial de cada um de nós, ele chamou esses 12 aqui que talvez um outro gestor, um outro administrador não teria chamado. Quem é que iria chamar, por exemplo, Pedro, um homem que a Bíblia chama ele de iletrado, de inculto? É isso que a Bíblia chama ele. Então imagina só, Cristo Jesus chamando homens que não tinham, às vezes, também uma boa fama na sociedade. Homens que eram tidos como duvidosos. Só que Jesus, ele sabe exatamente o nosso potencial. Cristo Jesus, ele sabe o nosso potencial, melhor do que cada um de nós. Às vezes nós falamos sobre si próprio, pensamos que conhecemos a si próprio, só que na verdade quem nos conhece é o próprio Deus. Deus nos conhece de verdade. E foi por isso que Jesus ele montou essa equipe, essa estrutura. Nós podemos pontuar em outro momento sobre essa estrutura que Jesus chamou, falando um pouquinho da personalidade de cada um desses 12 que Jesus chamou. Mas hoje à noite, meus amados, que Jesus colocou no meu coração para compartilhar com os meus amados irmãos, é observando exatamente esses versículos. Versículo 1, versículo 5, versículo 9, versículo 10, que são os versículos que, de forma prática, identifica todo o teor desse texto. Então, o primeiro versículo que eu deixei separado aí para nós observarmos é o versículo 1, que fala que Jesus chamou. Glória a Deus. Então, a primeira coisa que nós temos no capítulo 10, versículo 1, é que Jesus, ele chamou. Tendo uma grande missão, Jesus, ele não quis fazer sozinho. Porque mesmo sendo Jesus, Senhor, soberano, poderoso, que pode todas as coisas, olhe para cá e preste atenção nisso. Mesmo sendo o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Jesus disse assim, ó, eu não vou fazer sozinho não. Aí começou a chamar. Chama um, chama outro, chama outro. E observe, meus amados, que ainda hoje Jesus continua chamando. O problema é que tem muita gente que estão com os ouvidos tampados para o chamado de Deus. Mas Jesus continua chamando. Por que, pastor, que Jesus continua chamando? É porque a obra continua precisando de trabalhadores, ó glória. A obra continua precisando de homens e mulheres para orar, para interceder, para pregar, para louvar, para adorar, para se apresentar diante de Deus. A obra de Deus continua precisando. Dia após dia, o meu Deus continua chamando homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, continua chamando. Por quê, pastor? Vou repetir. Porque a obra continua precisando. Então o versículo diz assim, ó, e chamando os seus 12 discípulos. Cristo Jesus primeiro chamou. E eu coloquei aqui algumas coisas sobre a questão de chamado. Primeiro, o chamado é relacional, intencional e transformador. Pastor, o que seria um chamado de Deus relacional? O que seria um chamado de Deus intencional? E o que seria um chamado de Deus transformador? Primeiro, meus amados, ele é relacional, porque existe um relacionamento entre o homem e Deus. Não é algo solto, não é algo aleatório. Não existe, na verdade, de forma nenhuma, um chamado que não haja relacionamento. Deus não chama ninguém, entenda isso, que não tem um relacionamento com Ele. Para Deus chamar, precisa que esse alguém tenha um relacionamento com Ele, tenha uma comunhão com Ele,
tem uma vida com Ele. Deus não chama ninguém que não se relaciona com Ele. O relacionamento, ou melhor, o chamado de Deus, ele é relacional, ou seja, tem um relacionamento com Deus. Deus não vai chamar você para você viver longe dEle, para você viver distante dEle. Pastor, como é que é alguém que está distante de Deus? É alguém que está na igreja, mas não está orando. É alguém que está na igreja, mas não está lendo a Bíblia. É alguém que está na igreja, mas não está em comunhão com Jesus. E isso é alguém que não está se relacionando com Deus. Porque estar na igreja não significa dizer que eu estou me relacionando com Deus. Às vezes tem gente que está na igreja e está se relacionando com um amigo, está se relacionando com um irmão, está se relacionando dentro do conjunto, está se relacionando de várias formas diferentes, mas Deus está falando conosco nesta noite, que o chamado dele precisa de um relacionamento com Ele, ô glória. O chamado de Deus precisa de um relacionamento com Deus. Ou seja, não adianta de nada eu me relacionar bem no meio do conjunto dos senhores, no meio do ministério. Não adianta de nada eu me relacionar bem no meio dos jovens, das senhoras. Não adianta de nada eu ter um bom relacionamento com o pastor da igreja, com o líder do departamento a qual faço parte. Deus está falando aqui conosco que o relacionamento precisa ser com Ele, ô glória. O relacionamento com Ele. Mas por que, pastor? Meus amados, existem várias respostas, mas eu vou, de forma prática e direta, trazer uma aqui para vocês. Se o relacionamento, ou melhor, se o chamado é de Deus, e a obra é de Deus, então, se eu não me relacionar com Deus, eu irei ser dirigido, guiado por tudo e por todos, menos por Deus. E o que Deus quer, na verdade, de cada um de nós, é que quando Ele nos chama para a obra dEle, é que nós de fato venhamos ter esse relacionamento com Ele para saber o que Ele quer de nós, como Ele quer de nós, quando Ele quer de nós. Quem está entendendo, diga glória. É isso que Jesus está falando aqui para nós nesta noite através da sua palavra. Porque às vezes tem alguém que tem uma estratégia maravilhosa, às vezes tem alguém que tem uma ideia maravilhosa, mas a pergunta não é se a ideia é boa, a pergunta é se a ideia ou a estratégia é do coração de Deus. Oh, glória! Porque às vezes a estratégia, a ideia até pode ser boa, só que o que de fato importa é se a estratégia, a ideia vem do coração de Deus. E só existe estratégia, só existe ideia de verdade do coração de Deus, se aquele que foi chamado, ele tem um relacionamento com Deus. Então, o primeiro chamado, ele é relacional. O segundo chamado, ele é intencional, ou seja, tem que ter propósito. O chamado de Deus na nossa vida tem um propósito. Você não está aqui passando uma temporada. Aqui é onde, pastor? Na terra. Você não está aqui passando uma temporada. Você não veio para cá para passar umas férias, para passar uns dias. Deus, lá no ventre da tua mãe, ô glória, te chamou, te escolheu, te capacitou, colocou um projeto para a tua vida. Então você tem um chamado de Deus que ele tem um propósito, ou seja, ele é intencional. Eu estou dizendo para você que Deus te chamou para algo. Ah, pastor, mas eu quero é desse jeito aqui. Você está totalmente errado se você quiser do seu jeito. Você tem que querer do jeito de... Eita glória! Tem que ser do jeito de Deus. Não pode ser do meu jeito. Imagina se esse microfone que está aqui na minha mão, ele dissesse assim, não, eu não quero ser usado para alguém falar através de mim e multiplicar a voz desse alguém. O microfone tem poder para fazer isso, irmãos? Por quê? Porque ele é criatura. Ele foi criado. E quem decide o que a criatura será, quem decide o que a criatura vai fazer, sabe quem? É o Criador, oh glória. Aquele que te criou, o Deus Todo-Poderoso. Ele decidiu exatamente o que Ele quer para a tua vida.
Aquele que te criou, o Todo-Poderoso, Ele sabe exatamente o que Ele tem para você, meu filho. Então, em nome de Jesus de Nazaré, escute e pega essa palavra. Não fuja do chamado de Deus na sua vida. Não fuja, em nome de Jesus, do chamado intencional de Deus, do propósito de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Se é crente cheio da autoridade de Deus, então pega na mão do crente que está do teu lado. Vai ser só uma vez. Olha para ele com a autoridade que Deus te deu e diga assim: olha, não fuja do chamado de Deus na tua vida. Oh glória. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus tem um propósito. Um outro símbolo bem usado é o vaso. A Bíblia não fala em Jeremias que nós somos como vaso na mão do oleiro? Irmão, o oleiro escolhe se o vaso vai ser alto, vai ser baixo, vai ser largo, vai ser fino. Não é o oleiro que escolhe? É o oleiro. Às vezes o vaso, o barro, ele fica assim meio mole, não é? E aí quer cair para um lado, quer pender para o outro. Mas quem decide é o oleiro. Oh glória! Quem decide é o oleiro, e nós somos como vaso na mão do oleiro. Deixa ele decidir se você vai ser um vaso mais alto, mais baixo, mais largo, mais fino. Deixa ele decidir onde é que ele vai colocar você. Tem gente que quer decidir por si mesmo onde é que vai ficar, para onde é que vai. Só que quem decide onde vai ficar o vaso é o oleiro, meu filho. Ele que decide, ele quem manda, ele quem coordena, porque Deus tem um propósito, um chamado na sua vida. Não fuja em nome de Jesus. Em terceiro lugar, o chamado, está aí na tela, ele é transformador. Por quê, pastor? Porque de fato Deus transforma vidas. Deus muda vidas. Deus restaura vidas. Deus é aquele que pega o pecador e transforma em pregador do Evangelho. Deus é Deus que tem poder para pegar o drogado, o alcoólatra. Deus é Deus que tem poder para pegar o viciado. Deus é Deus que tem poder para transformar totalmente a vida do ser humano. Esse é o nosso Deus, oh glória! Não tem aquele hino, irmãos, que fala: o que seria de mim sem ti? Eu nem sei o restante do hino, mas de vez em quando eu fico pensando sobre essa frase do hino. O que seria de mim sem ti? Oh glória! O que seria de nós se não fosse o Senhor? É claro que alguns aqui nasceram no lar cristão. A minha esposa teve o privilégio de nascer no lar cristão, irmãos. Não tem de vez em quando alguém, hoje diminuiu mais isso aí, mas algum tempo atrás existia uma moda. Fulano é ex isso, ex aquilo. E começava a contar testemunho. Só que o jeito que contava o testemunho, irmãos, dava tanta ênfase para o mundo ou para a vida lá no pecado, que parecia que era bom. Eu já tive a infelicidade de ouvir algum testemunho, que o jeito que a pessoa conta o testemunho parece que lá no mundo é bom. O jeito que ele conta parece que lá no mundo é bom. Parecia que ele estava sentindo saudade. Sabe o que é o bom testemunho mesmo, irmãos? O bom testemunho é quando você pode falar assim: olha, rapaz, nasci no lar cristão. Desde a minha infância, desde quando eu me entendo por gente, eu estou servindo a Jesus, oh glória. Nunca me desviei e jamais quero largar meu Cristo. Minha vida é totalmente para Ele, por Ele, oh glória. E eu vou continuar servindo a Ele. Isso é que é bom, irmãos. Ou então, pastor, eu não nasci no lar cristão, como é que eu faço? O outro testemunho bom é assim, ó. Pai, eu aceitei Jesus com tantos anos de idade. Sabe de uma coisa? Que pena que eu não aceitei antes. Porque é tão bom servir Jesus. É tão bom servir a Cristo. Ele mudou a minha vida. Ele transformou o meu viver. Tem problemas, tem lutas, tem dificuldade na caminhada. Mas eis-me aqui, ó. E eu quero continuar servindo a Ele, adorando a Ele, caminhando com Ele, até o grande e glorioso dia que Ele vai voltar, ó glória, para buscar a sua igreja. Oh glória!
Agora o cidadão fala, irmãos, eu era, meu filho, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo, nós somos nova criatura, nós vamos morar no céu de glória, nós estamos aqui esperando a vinda de Jesus, oh glória! Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Então o nosso Jesus, antes de enviar, primeiro ele chamou para perto. Ele fez isso. Antes de enviar, primeiro Jesus chamou para perto. E eu coloquei para vocês aí esses 3 pontos de chamado de Deus. Porque quando o nosso bondoso Deus, ele chama, ele traz para perto, ele vai exatamente fazer o quê? Trabalhar na vida de cada um de nós. Tem gente que eles são chamados e eles até têm estrutura quando são enviados. Só que melhor do que ter estrutura quando é enviado para uma missão, enviado para uma obra, sabe o que é? É você ter a comunhão com Cristo. Porque não adianta de nada ter estrutura se você não tiver o relacionamento, a comunhão, a intimidade. Por isso que Jesus falou assim, olha, venham, ó glória. Então o chamado primeiro é esse, venham. E aí, pastor, o que mais? Ainda no versículo 1, está escrito, e eu deixei lá amarelado para vocês. Diz assim, ó, deu-lhes Jesus, o que, pastor? Autoridade. Eita glória. Jesus lhes deu autoridade. Então primeiro Jesus chamou. Aí depois Jesus vai fazer o quê? Vai começar a moldar o caráter, oh glória, moldar o jeito de viver, moldar o jeito de ser, moldar o jeito de falar, eita glória, preparar, capacitar. Irmãos, eu não estou falando aqui, não é só quem vai para o campo missionário, não. O trabalho de missões foi semana passada. Eu estou falando o chamado de Deus na vida de cada um de nós, porque tem gente que pensa que isso é chamado, quem tem que ir para os ribeirinhos, pregar o evangelho lá no Amazonas, lá em Manaus. Não, senhor, não, senhora. Deus te chamou lá na tua casa, para evangelizar a tua família, para evangelizar o teu vizinho. Deus te chamou para ser um crente salvo, adorador, servo, serva, filho, intercessor, intercessora, ganhador de almas, pregador do evangelho, adorador por excelência, envergonhando o inimigo da nossa alma através da tua adoração, oh glória! Porque 2 coisas acontecem quando o crente adora de coração. Primeiro, Deus fica muito feliz. Segundo, Satanás fica furioso quando você adora o Rei da Glória. Aleluia. Só que não é por isso que eu vou deixar de adorar ao meu Senhor e ao meu Criador. Avançando um pouco mais, primeiro, que a autoridade não era deles. O versículo diz que Jesus lhes deu autoridade. A autoridade não era deles. A autoridade é de Jesus. Então Jesus, oh glória, ele nos chama. E se você lembra os versículos que o pastor Eliel leu, não está aqui no esboço, mas do versículo 5 ao 10, fala sobre como é que ia ser o chamado na vida deles. E lá fala sobre orar por os enfermos, orar por pessoas endemoniadas, enfim, fala sobre várias dificuldades que eles iriam enfrentar, perseguições que eles iriam enfrentar. E diante de tudo isso, meus amados, eles precisariam de autoridade. Só que Jesus não está falando de ser forte. Jesus, olhe para cá, não perca isso aqui não, por favor. Jesus não está falando de ser forte. Jesus não está falando de falar grosso. Jesus está falando de ter algo, oh glória, no mundo espiritual, que quem é natural não tem. E é por isso, eu repito, que Jesus primeiro chama, oh glória, porque nós pontuamos aqui sobre o relacionamento, e não dá para ter esse relacionamento, não dá para ter essa proximidade de longe, precisa estar perto, e Jesus dá autoridade. Infelizmente, o que tem muita gente que não entende é que pensa que é ele quem tem autoridade. Só que quem tem autoridade
é Cristo. A autoridade continua sendo de Cristo, ou seja, sem Jesus, o que seria de mim? O que seria de mim? Né? O que seria de nós se não fosse Jesus, igreja? O que seria da nossa vida se não fosse Jesus? A autoridade é dele, ó glória. Logo, enquanto eu estiver arraigado nele, eita glória, esta autoridade está sobre a minha vida. Mas se eu me desligar dele, não tem mais autoridade, não tem mais unção, não tem mais graça, não tem mais nada. Então que nós possamos constantemente estar ligados nele. Porque Deus também te chamou. Deus também te deu autoridade. Deus te deu autoridade. Deus te deu. E Ele está falando para cada um de nós e a todos aqui hoje à noite, que nós não podemos, não devemos nos desligar dEle, porque se você se desligar dEle, meu filho, acabou-se essa autoridade. A autoridade não era deles, a autoridade, ela é de Jesus, foi apenas delegada. Segundo ponto, eles não operavam em nome próprio, mas sobre envio, ou seja, era tudo em nome de Jesus. Oh glória! E quando a Bíblia nos mostra que é em nome de Jesus, naturalmente está dizendo, olha, não sou eu, não é meu nome, não é nome do Paulo, não é nome do Pedro, é no nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome, a quem todo joelho dobrará, toda língua confessará, todo olho verá, só Jesus é o Senhor, Ele é Rei, Ele é poderoso, Ele é grande, aleluia, aleluia. Então, de forma resumida, eu posso falar que ela é concedida, a autoridade, ela é responsável e ela é submissa. Nós precisamos entender que Deus usa, e de vez em quando, irmãos, as pessoas idolatram homens, porque ele cantou muito, porque ele pregou muito. Irmãos, tudo é Deus. Tudo é Deus. O negócio é Deus, o mistério é Deus. E se não fosse Deus da nossa vida, o que seria de nós? O que seria de nós? Que nós possamos lembrar que a autoridade que está sobre a tua vida, que às vezes você até pode orar e Jesus curar. Olha quem cura? Jesus. Você pode pregar e a pessoa aceitar Cristo. Quem foi que convenceu? O Espírito Santo. É Jesus, irmãos. Nós somos instrumentos na mão dele. E que possamos ser de fato instrumentos amolados, afiados, oh glória. Que possamos ser homens e mulheres, oh glória, nas mãos de Deus como ferramentas para a glória dEle, para o louvor dEle, em nome de Jesus. Eu não sei se foi no domingo ou foi numa quarta que eu falei, então vou falar de novo, porque na dúvida é melhor repetir. É a história de dois lenhadores. Foi na quarta ou foi no domingo? Foi na quarta mesmo? Então pronto, vai falar para quem não estava. Dois lenhadores que eles estavam fazendo uma competição para saber quem, em um determinado tempo, conseguia derrubar mais lenha. E aí os dois saíram para derrubar lenha. E aí um para um lado, o outro para o outro. E aí quando eles pararam, foram contar e perceberam que houve o ganhador. Claro, houve o ganhador. Só que tem um detalhe, o que ganhou foi aquele que de hora em hora ele parava e ficava um períodozinho parado. Só que como era longe um do outro, o que estava longe não viu o que o outro estava fazendo. E ele disse, como é que você ganhou? Você só pode ter me enrolado. Como é que você ganhou? Se você parava de hora em hora. E eu não sabia o que você estava fazendo. E eu continuava o tempo todinho, não parei em nenhum momento. Fiquei o tempo todinho lá tentando pegar mais lenha. E ele respondeu, é porque quando eu parava, eu ia amolar, afiar o meu machado, oh glória, a minha ferramenta, oh glória. E ferramenta amolada funciona melhor. Não é verdade, Guilherme?
ferramenta molada funciona melhor. Então, meu querido, nós somos como instrumentos, ferramentas na mão de Deus. Aleluia. Deus nos deu autoridade. E nós precisamos zelar por essa autoridade que Deus nos deu. Pastor, como é que eu vou zelar? Como é que eu vou manter ela? Orando, lendo a palavra, congregando, adorando, servindo, glorificando. Meu filho, não perca isso não, em nome de Jesus. Mas fica firme nos pés do Senhor teu Deus. Aleluia. Deixa eu avançar para nós terminarmos. Versículo 5, a Bíblia Sagrada diz: e estes 12 enviou Jesus. Oh glória! Estes 12 Jesus enviou. Então está tudo aqui na sequência, né? Jesus chamou, Jesus deu autoridade, e somente depois Jesus enviou. Tem gente, irmãos, que primeiro quer ir, só que o chamado de Deus é primeiro vir. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. Primeiro venha. Irmãos, o meu Cristo, ele tem abrigo para todos. E deixa eu liberar essa palavra sobre a tua vida, porque Deus sabe o motivo. Independente como é que você esteja, independente de como você chegou hoje à noite aqui, Deus sabe exatamente como você está aqui hoje à noite. O Pai está falando contigo que Ele está te chamando, ó glória. E aqui através da sua palavra Ele está dizendo: vem a mim. Se você está cansado, oprimido, cansado, vem a mim, vem a mim. Coloca sobre Ele toda a tua ansiedade, toda a tua angústia, todo o teu problema, e acredite, Deus é quem cuida de você. Deus cuida da tua alma, Deus cuida do teu exterior, mas também cuida do teu interior. Ele cuida da tua vida, Ele cuida de você. É isso mesmo que você está ouvindo. Porque às vezes a gente pensa assim: olha, pastor, mas eu estou precisando tanto ser ajudado. Como é que o senhor está falando que Deus está me chamando para uma grande obra? Irmãos, é porque Marcos, quando fala sobre ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ali a Bíblia Sagrada está falando que não é para quando você chegar lá, você começar a fazer. Porque tem gente que pensa que é assim, né? Vou dar um exemplo para você bem fácil, bem simples. Digamos que o pastor Eliel chega para algum de vocês e diz assim: olha, eu quero que você, irmão Carlos, vá até o Mix Mateus, que fica ali na Frei Serafim, na João 23. E quando você chegar lá, você evangeliza todo mundo que você vê lá. Isso aí é uma coisa, né? Ok? Mas digamos que o nosso irmão presbítero Amorim, ele fala assim: irmão Carlos Davi, quero que o senhor saia daqui para o Mix Mateus, e quem o senhor for vendo, o senhor vai evangelizando, ô glória. O senhor vai pregando, o senhor vai falando do amor de Cristo, ô glória. Foram duas missões diferentes, sim ou não? As duas são boas. As duas são boas. A diferença é só uma. É que a missão dada para o Carlos Filho é para quando ele chegar lá. E a missão para o nosso irmão Carlos Davi não é só para quando chegar lá, não. É que ele já deve sair, a primeira pessoa que ele vê na rua ali, ele já ir pregando o evangelho e falando do amor de Cristo. E Jesus não disse que é só quando chegar lá, não. Jesus diz no original assim: olha, eu quero que vocês vão indo, e na caminhada, quem vocês forem vendo, vai falando do meu amor, vai pregando o meu evangelho. Oh glória. Sabe o que é isso? Chamado urgente. Chamado urgente. Jesus chamou, Jesus deu autoridade, e Jesus enviou. E ele disse: vai pregando o meu evangelho, vai falando do meu amor. Oh glória a Deus. Irmãos, se eu sou crente, só para vir na igreja na quarta-feira, na quinta, no domingo, na terça, e só isso é o suficiente, pastor? Não é o suficiente, senhoras e senhores. Eu quero dizer para você, se você está sendo um crente,
Preste atenção nisso, porque isso aqui é muito sério. Se você está sendo um crente, só de vir para a igreja, adorar e voltar, é bom, pastor? É. Mas foi para muito mais que Jesus te chamou. Jesus te chamou para muito mais do que isso. Oh, glória! O chamado de Deus é bem maior do que isso na nossa vida. E Ele está contando conosco. Oh, glória! E Ele está contando conosco. Eita glória! Eu vou encerrar para não passar do tempo, mas eu quero concluir informando-lhes o que o versículo 9 e 10 fala. Fala sobre o que, pastor? Ele fala sobre o cuidado de Deus nas nossas vidas. Ou seja, meu filho, trabalha. Meu filho, me serve, me adora. E não se preocupe não, que eu vou cuidar da tua casa. Eu vou cuidar da tua família. Eu vou cuidar da tua vida, oh glória. Eu vou cuidar dos teus negócios. Eu vou cuidar de você. Oh, o que Deus quer que nós façamos é se envolver na obra dEle. Eita glória! E Ele vai cuidar de cada um de nós. Vai cuidar da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Vai cuidar de nós. E cuidar não significa dizer que nós não teremos problemas, porque tem gente que pega essa palavra e então quer dizer que é só servir a Deus e não tem mais problema, é só fazer a obra de Deus e não tem mais problema. Não Senhor, irmãos, não Senhor, porque mesmo quem serve a Deus tem problemas, quem faz a obra de Deus tem problemas. Olha para Paulo, e a gente poderia começar aqui outra mensagem e falar o quanto que Paulo sofreu. E nenhum de nós aqui somos melhores do que Paulo. Nenhum de nós somos melhores do que Paulo. E outros homens de Deus na Bíblia Sagrada. Nós não somos melhores. Então, servir a Deus não significa dizer que nós não teremos problemas. Mas uma coisa é certa: Cristo Jesus está cuidando da tua vida. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livrará. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Quem pode dizer glória a Jesus? Fiquemos de pé, vamos orar debaixo da bênção do Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Glória a Deus.